Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, a matéria que vocês amam, né? Tiveram uma aula maravilhosa com a professora Abigail Viana e já estavam me esperando, né? Eu estava nos bastidores escutando e prestando atenção na aula. Isso mesmo. Vou dar uma pequena retomada, né, no livro. Muito interessante, por sinal, eu também fiz a leitura para poder preparar um material bem legal para vocês. E a gente vai trabalhar matemática um pouco, coisa simples. A gente já trabalhou sobre o tempo, né? Trabalhamos sobre o tempo, falamos um pouco sobre o livro. Hoje eu trouxe um assunto diferente, mas um assunto bem fácil de compreender. Eu tenho certeza que você de casa não vai ter dificuldade nenhuma. A nossa aula de hoje será para o 5º ano, tá? Antes da gente começar, eu quero dar alguns recados para vocês, tá? Quem ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, não perde tempo. Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já começa a interagir comigo, tá? Eu sinto sua falta quando não existe essa interação. Então, não deixa de baixar o aplicativo. Ah, professora, mas eu tenho um primo, eu tenho um irmão que gostaria de acessar essa aula. Tem problema? De jeito nenhum. Baixa o aplicativo e interage ao vivo comigo, tá? Professora, mas eu tô sem telefone. O que é que eu posso fazer para assistir a sua aula? Essa aula está sendo transmitida ao vivo na TV Nova Nordeste, canal 22.3. A partir das 8h30, o 5º ano já está a postos, oferecendo muito conhecimento para vocês, né? Mas, se durante o período que a gente está apresentando a aula ao vivo, você está na escola ou não pôde assistir, não se preocupa, você pode acessar o canal do Educa Recife no YouTube, isso mesmo, pode assistir essa aula quantas vezes você quiser, você pode fazer seu comentário, deixar seu recadinho pra gente, vamos responder sempre que possível, tá? Nós, professores do 5º ano, entramos lá e certamente responderemos todos vocês, beleza? Mas eu não estou sozinha nessa aula, né? Depois dos recadinhos aqui sobre os acessos, eu quero apresentar professor Givanilson Soares, mais uma vez na interação. Olá, professora. Estamos por aqui, né? O Yasmin, o Martim, a Yasmin também está por aqui acompanhando a aula. Martim, Yasmin, muito bom dia, né? Participem mesmo, ajudem na aula, colaborem, certo? E, claro, prestem atenção na aula, não é isso? Então, eu tenho também a nossa convidada, a nossa intérprete de Libras, Maria Helena, claro, essa equipe maravilhosa de Libras, né, que garante a inclusão e a acessibilidade. Todo mundo ok? Já pegou seu caderno? Eu já conversei demais. Eu quero que você pegue seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e venha comigo nessa aula, tá? Bom, professora, a senhora está dizendo aqui, já na imagem, que vai falar sobre a importância da água, mas a aula não é de matemática, é sim, mas a gente vai conversar um pouco sobre essa importância da água. Por quê? O nosso livro, ele fala um pouco, né, sobre a água, não é isso, né? Os caminhos da água, não é isso? É isso mesmo? Será? Você já leu? Você já acessou a árvore de livro? Claro que já, né? A professora Abigail já vem conversando com vocês sobre esse livro e eu vou passear um pouco sobre ele. Claro, eu vou pegar um direcionamento um pouco diferente do dela, mas sempre trazendo o que o livro quer dizer para a gente. Vamos embora. Todos os seres vivos dependem da água para sobreviver. Se eu te perguntasse, para que e no que você utiliza a água? Em que você utiliza a água? Durante o seu dia,
durante o seu cotidiano? Ontem, né, na nossa última aula, a gente falou sobre o tempo, né, sobre a otimização do tempo, sobre as horas, mas hoje eu quero perguntar diferente. Em que você usa a água? A água, lembra de Respingo? Respingo é o personagem, né? Isso mesmo. Em que você utiliza a água? Os amigos de Respingo. Em que você utiliza a água? Professor Givanilson Soares, se eu pedisse para você me dizer alguns usos da água, o que é que você me diria? A gente usa a água, deixa eu ver, escovar os dentes. Escovar os dentes, muito bom, professor. Tomar banho, lavar roupas, né? Lavar os pratos também. Exatamente. Muita coisa no dia a dia. Muitas utilidades, né? Além de beber, né? Exatamente. Acho que é o fundamental, o principal. Sem água a gente não consegue sobreviver. Professor Givanilson tocou num ponto muito importante. Ele falou sobre os usos da água, não é isso? A gente utiliza a água desde que a gente acorda, né? A gente já começa o dia praticamente com a escova de dente na mão, né? Escovar os dentes, tomar banho, se preparar para ir para a escola, por exemplo. Mas existe um uso que é fundamental para a nossa existência, que é a gente consumir água a partir bebendo água mesmo, né? No popular, beber água é fundamental para a nossa existência. Na imagem aí, vocês estão vendo um corpo sendo preenchido por água. E não é à toa. Ao lado tem a numeração 70%. 70% esse corpo se enchendo de água. O que é que tem a ver, professora? Vocês sabiam que o nosso corpo ele é composto aproximadamente por 70% de água? Minha gente, aproximadamente 70% do nosso corpo é composto por água. Por que aproximadamente? Porque dependendo de cada ser humano, essa quantidade pode variar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a água, ela é fundamental para a nossa sobrevivência e para diversos usos, tá? Para diversas funções no nosso organismo. No corpo humano, a água é fundamental para a realização de diversas funções do organismo, além, é claro, de fazer parte da composição corpórea. O corpo humano apresenta cerca de 70% de água. Essa quantidade varia de acordo com a fase da vida do indivíduo, sendo maior nos primeiros 6 meses de idade. Foi o que eu quis dizer para você. Dependendo da idade, dependendo da composição corpórea, essa quantidade varia, mas em média é de 70%, tá? Imagina, 70% do nosso corpo é composto por água. Aí eu tenho mais uma vez a imagem, ó, que é para representar bem essa quantidade, tá? Aí aqui eu tenho uma informação do texto, né? Que eu não peguei essa informação à toa. Eu trouxe a informação presente no livro e é a partir dela que a gente vai dar sequência à nossa aula. Você acha que precisa da água apenas para a sua higiene? Pois fique sabendo que a maior parte do corpo dos animais, nós somos animais, tá? Mas somos animais racionais. Nós pensamos. É feita de água. Para você ter uma ideia, 2/3 do corpo humano são feitos de água. Isso significa que se dividirmos seu corpo em 3 partes iguais, 2 delas serão só água. Eu comecei a achar aquilo bem estranho. Olhei no espelho, apertei minhas bochechas e então pensei, onde está toda essa água? E a gente pode, eu vou falar um pouco sobre essa composição e das utilidades, tá? A água é fundamental para a realização de diversas funções. Suas principais são a termorregulação, que nome estranho, professora, nunca vi. Isso não é nada mais, nada menos do que a temperatura do nosso corpo. Exatamente, a água ela tem essa função de controlar a temperatura do nosso corpo. Aqui nós temos uma imagem, né, de um menininho bem suado, né? E essa liberação de suor, ela garante que o nosso corpo ele vai ter a temperatura
essencial para que a gente consiga viver bem. Professor, então, e a pessoa quando está com febre boa? Quando a pessoa está com febre, que ela começa a baixar, o que é que acontece? A gente começa a transpirar, né? A gente começa a suar. E isso é devido a essa termorregulação. Um dos sinais de que a nossa febre está baixando é que a gente começa a transpirar, a gente começa a suar, né? O transporte de substâncias. Muitas substâncias são transportadas de forma dissolvida. O plasma sanguíneo, por exemplo, é rico em água e garante o transporte de vários nutrientes pelo corpo. Se a gente pensar um pouco no nosso sistema circulatório, gente, o sangue que a gente conhece, ele não vai embora sozinho só com plasma, não. Ele não é composto só pelo plasma, não. Pelas hemácias, não, gente. O sistema circulatório, ele serve para transportar as substâncias que são necessárias para nutrir o nosso corpo. Isso mesmo. E a água é vamos dizer assim, é um componente essencial para que esse transporte ele seja feito de forma eficiente. Eita, professora, você está querendo dizer que no sangue contém água, Gente, olha aqui, ó. O plasma sanguíneo, ele é rico em água. Então, claro que no nosso sangue a gente tem esse componente e é a parte dele que existe essa circulação de substâncias pelo nosso corpo, beleza? Que substâncias? Diversas substâncias. O que a gente come, a gente tem o processo digestivo e tem a parte de nutrientes que vai circular pelo nosso corpo, tá? A proteção, olha. A água protege nosso corpo de várias formas, uma vez que faz parte, por exemplo, da composição da lágrima, que protege os olhos, do líquido amniótico, faltou um umzinho ali, uma letrinha, que protege o feto no útero da mãe, e do líquido sinovial, que atua como lubrificante, protegendo as articulações. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o nosso olho, ele, vamos dizer assim, está molhado sempre, né? Claro que a gente não vive chorando, não. Mas, se a gente prestar atenção, os nossos olhos, eles são sempre lubrificados. E isso é composto por quê? Por água, tá? A questão do feto, que é quando o bebê ainda está na barriga da mãe. Vocês já pararam para pensar como é que ele consegue sobreviver? Esse líquido amniótico, ele é responsável por isso. No cordão umbilical circulam os nutrientes e naquela proteção, o líquido amniótico faz com que a criança fique bem protegidinha até o momento do seu nascimento. Quando vocês escutam, eita, a bolsa estourou, pronto, essa bolsa, esse líquido é composto por água, tá? Que aí chegou a hora da criança nascer, porque sem esse líquido, a criança ela não consegue sobreviver, tá? Por isso que quando estoura a bolsa, a criança precisa nascer, porque ela não vai conseguir sobreviver dentro da barriga sem esse líquido, tá? Preste atenção nisso. E quando a gente fala de líquido sinovial, é o líquido que, vamos dizer assim, lubrifica as nossas articulações, tá? A água, aqui ó, líquido sinovial, líquido que protege as articulações. Na imagem isso é bem claro. Para a gente conseguir fazer esse tipo de movimentação, existe um lubrificante que é como se fosse assim, se você tivesse um robô e ele tivesse, vamos dizer, sem o líquido, a gente não precisa botar um pouquinho de óleo para que ele não fique travado. As nossas articulações também precisam desse líquido para conseguir ter uma articulação e uma movimentação eficiente. Existem algumas doenças que, por deficiência desse líquido, prejudica a nossa articulação, tá? O corpo humano utiliza a água para as mais diversas atividades: respiração, urina, eliminação de fezes e suor. Suor eu já expliquei para você. Essa questão da respiração, a urina, gente, quando a gente faz o xixi. Por isso que é importante a gente sempre estar consumindo água, tá?
Eliminação de fezes, vê só. Para que a gente tenha um sistema digestivo eficiente, que não tenha problemas na hora, né, de pôr para fora o que a gente não precisa, é importantíssimo o consumo de água. Professora, mas às vezes quando a gente está doente, a gente fica com diarreia e é muita água, né não? Inclusive, a pessoa que tem diarreia, ela corre risco de desidratação, porque ela libera mais água do que o recomendado, né? Quando a pessoa está com diarreia, o recomendado que o médico diz tome muita água, viu? Senão vai ficar desidratado, porque no processo da diarreia a gente libera mais água do que o recomendado. O suor, que eu já tinha explicado, né, que tem essa função de termorregulação, tudo isso, gente, é eliminação de água. E se a gente coloca a água para fora, a gente precisa consumir de volta, né? Diante de tantas perdas e funções que a água desempenha em nosso corpo, fica clara a necessidade de ingerir uma quantidade adequada. A recomendação do Ministério da Saúde é de que todos os dias consuma-se pelo menos 2 litros de água. Esse valor pode ser aumentado em situação de calor extremo e de práticas de atividades físicas, por exemplo. Por quê? Se a gente está liberando líquido demais, a gente precisa consumir demais também. Num dia de muito calor, por exemplo, que a gente fica transpirando demais, a gente precisa beber mais água também, tá? E quando a gente está fazendo qualquer tipo de prática física, se você está andando de bicicleta, correndo de bicicleta, se você está jogando futebol, se você está brincando de pega-pega, tudo isso é o tipo de atividade física que vai te fazer transpirar demais, suar demais. Por isso você precisa recarregar, precisa consumir muita água, beleza? E a gente tem as diversas funções da água, como o professor Givanilson Soares falou, né? A gente precisa de água para muita coisa. A gente precisa de água para beber, é lógico. A gente precisa para nossa higiene pessoal. A gente precisa para cozinhar. Vejam como este componente é essencial na nossa vida. Mas não é só para abastecimento humano. A gente pode falar da água para dessedentação de animais. Eu coloquei a foto de um gatinho e de um cachorrinho, mas a gente pode se estender para todos os animais, inclusive isso influencia diretamente na nossa vida. A carne que a gente consome é do boi que precisa ser alimentado e hidratado. Então, direta e indiretamente, essa água é indispensável. Aí eu posso falar também da questão da irrigação, né? Eu vou falar da agricultura, que sem água para regar as plantas, o alimento ele não chega na nossa mesa, né? A água, além de ser essencial para a sobrevivência dos seres humanos, é utilizada para diversas atividades para o desenvolvimento da sociedade. Aí eu vou falar do setor agrícola, que corresponde à maior parte, né, do consumo de água, aproximadamente 70%. A gente tem o setor industrial, né, as indústrias, elas consomem muita água, e se eu fosse estender um pouco mais esse assunto, eu poderia falar um pouco da poluição que ela causa também, mas por hora a gente só vai falar sobre esses 22% aproximados, né, do consumo que essas indústrias fazem de água. E esse abastecimento doméstico da gente, que a gente acha que é muito, mas que chega em média a 8% da água. Mas acreditem, dependendo do uso que a gente faça, a gente pode prejudicar ou ajudar, né, no processo de conservação, né, e desse abastecimento da água, né? Aí a gente tem alguns exemplos aqui, ó, sobre as médias de consumo de água que a gente utiliza. Eu vou passear bem rápido aqui, porque eu já quero trabalhar um pouco a questão das tabelas com vocês em relação diretamente a consumo de água. De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente, 25% são para usos, no caso de higiene pessoal, tomar banho,
escovar dente, lavar as mãos, 33% para descarga de banheiro, né? 27% para cozinhar e beber e 15% para demais atividades. No Brasil, o consumo de água por pessoa é, em média, 200 litros por dia, como se cada ser humano utilizasse 10 garrafões de água daquele que a gente utiliza, tá? Aquele garrafão azul que a gente utiliza para beber de água mineral, não tem? Pronto, é como se cada ser humano consumisse 10 garrafões daquele por dia. Aí eu já venho trabalhar a questão de tabelas com vocês. Professora, por que a senhora trouxe tabelas? As tabelas, elas servem para a gente sintetizar informações. E a partir do que a gente falou sobre a água, eu quero que vocês prestem atenção em alguns dados. O professor Givanilson já conversou um pouco com vocês sobre gráficos e eu vou trazer de volta essa questão das tabelas, que é para vocês aprenderem a ler e a interpretar os dados que estão contidos nela. E para isso, eu utilizei, claro, o consumo da água como suporte. A partir de tudo que a gente conversou, eu trouxe alguns dados importantes para vocês. E aí, eu já vou lançar o desafio para você que está no aplicativo e vai me ajudar agora, hein? Perguntas simples, eu já conversei demais hoje, chegou a hora de você fazer seu comentário e dar as respostas para mim, né? De acordo, o quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa. Lembra que eu falei que o consumo médio do ser humano, isso é um consumo médio, não significa dizer que você vai ter que usar os 200 litros, tá? Tem gente que consome mais e tem gente que consome menos e tá tudo bem. O importante é a gente não desperdiçar, beleza? Mas vamos focar agora na tabela. Já esclareci alguns pontos para vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem colocar no aplicativo ou deixar no YouTube, mas agora a gente vai focar nos dados dessa tabela. Eu tenho algumas atividades aqui sobre o consumo total de água. Vamos dizer que o consumo total de água ao tomar banho é de 24 litros. Preste atenção, quinto ano. É uma vez, tá? Não é por dia. Vamos dizer que a cada banho que eu tomar, eu vou consumir 24 litros a cada banho. Preste atenção nessa informação. Da descarga 18 litros, lavar as mãos 3,2 litros, escovar os dentes, beber e cozinhar 22, beleza? De acordo com a tabela, eu quero saber de você, quinto ano, que está me assistindo agora e acompanhando no aplicativo. Qual das atividades consome maior quantidade de água? Eu vou dar 10 segundinhos aí para você me responder, porque vocês sabem que a produção não me deixa ficar até meio-dia, então eu preciso que você seja ágil, que você seja rápido e me responda qual dessas atividades consome maior quantidade de água. Será que a gente tem resposta? Será? E aí, professor? Martim está dizendo que é banho. Banho? Será que é banho? Será que Martim está certo? Está corretíssimo, olha aqui, 24 litros. Muito bom, Martim, mas eu tenho mais uma para vocês, hein? De acordo com a tabela, se tomarmos 3 banhos por dia, cálculo simples, hein? 3 banhos por dia, quantos litros de água serão consumidos? A gente viu que a cada banho eu vou consumir 24 litros, certo? E se eu tomo 3 banhos por dia? Como é que eu vou fazer aí? Coisa simples, minha gente. Coisa simples de fazer. Nada. Não me responderam. Cadê você, Martim? Cadê Yasmin? Martim, Yasmin, que eu sei que são participativos hoje, estão ativos. Será que vocês já têm a resposta para me dar? Vou dar uma ajudinha. São 24 litros a cada banho. Mas eu disse que eu tomaria 3. Então,
multiplicação simples. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. Eu vou consumir 72 litros de água se eu tomar 3 banhos por dia, levando-se em consideração o dado da minha tabela. Questão de gráficos e tabelas. As respostas sempre estarão nos gráficos ou nas tabelas, tá? Fica a dica. De acordo com a tabela, se realizarmos uma vez cada atividade da tabela, quanto será consumido de água? Fácil demais, minha gente. Soma, aliás, adição simples. Eu só preciso fazer essa adição aqui e encontrar o resultado, que vai dar 69,6 litros. Uma vez cada atividade dessa, ó. 24 do banho, 18 da descarga, 3,2 de lavar as mãos, 2,4 de escovar os dentes e 22 entre beber água e cozinhar. Tranquilo? Simples, adição simples, um docinho, questão fácil de resolver. Mas atividade de gráficos e tabelas são fáceis demais e você que é do 5º ano sabe disso. 69,6 litros eu gastaria se eu realizasse uma atividade dessa, cada uma dessas por dia, beleza? E eu já vou lançar o desafio e quero que vocês fiquem bem atentos hoje, porque eu quero essa resposta lá no canal do YouTube, tá? Eu quero todo mundo participando comigo, combinado? Pensando nos seus hábitos e levando em consideração os dados da tabela, quantos litros de água você consome por dia? Difícil? De jeito nenhum. Eu quero que você me diga, pensando nos seus hábitos. Ah, se eu tomar 2 banhos, você vai fazer 24 vezes 2. Ah, eu tomo 3 banhos por dia, dou descarga umas 3 vezes. Eu quero esses cálculos e essas respostas. O desafio vai ser maior. Eu quero a descrição dessas atividades. Ah, eu dou descarga 3 vezes. Então, você vai deixar o total lá. Vai deixar seu resultado, beleza? E no final, você me diz a quantidade de água que você consumiu durante um dia. Eu só quero saber de um dia, beleza? Tranquilo até aí? Bom, por hoje, a nossa aula chegou ao fim. Eu agradeço ao professor Givanilson Soares. Eu que agradeço, parabenizo aí a todo mundo que participou junto com a gente hoje. Isso aí, muito bem. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Agradeço a Maria Helena também pela interpretação. E a gente se vê numa próxima oportunidade, tá? Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.